Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar essa edição aqui, A Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra, volume 2. Bom, que a Guerra dos Reinos é o evento do momento da Marvel, todo mundo sabe, ou ao menos o evento do momento no Brasil. A gente sabe que há uma diferença de tempo entre as séries saírem nos Estados Unidos e o começo delas aqui no Brasil. De todo modo, a Guerra dos Reinos é o que está se alastrando por toda a Marvel nesse momento da editora aqui no nosso país. Bom, além da minissérie principal em 3 edições, A Guerra dos Reinos, há vários tie-ins, há várias histórias ligadas a essa saga principal. Parte desses tie-ins está sendo publicada nessa série aqui também em 3 edições. A Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra. Inclusive eu já comentei o primeiro volume dessa série, né? dessa revista, dessa proposta de 3 encadernados aí. Bom, vale dizer que a Guerra dos Reinos é o tipo de saga que facilita muito a criação de tie-ins. Por quê? Ela tem um grande pressuposto: a invasão da Terra por seres mágicos, por seres ligados aí à mitologia nórdica. O elfo negro Malekith é o grande general que está conquistando reino atrás de reino e chegou a Midgard, chegou à Terra. Então, na minissérie principal, nós vamos ver os heróis lidando com o exército Malekith e sendo derrotados, virando o jogo, ou seja, os rumos principais da guerra. Só que os tie-ins, eles são outros heróis, às vezes nem os principais, lidando com diversas situações que essa guerra gera, né? Partindo do princípio da invasão, os roteiristas podem criar diversas situações interessantes que não afetam a trama principal. Assim, como os heróis lidam com a Terra inteira em estado de guerra. E aqui nós vamos ver um pouco disso, né? Nós temos basicamente histórias de 3 fontes aqui. Tem The War of the Realms, War Scrolls número 2, Giant Man 2 e The War of the Realms, Uncanny X-Men de 1 a 3. Vamos primeiro falar da The War of the Realms, War Scrolls 2. Essa War Scrolls é uma revista que traz histórias curtas ligadas à Guerra dos Reinos, né? E há uma trama um pouco maior que é ligada ao Demolidor e ao Rei do Crime, que aparece em todas as edições, e há diversos contos curtinhos. Inclusive, essa trama maior aí, ligada ao Demolidor, ela chega num momento interessante nessa história aqui. Nós vemos o Demolidor portando o poder de um deus e o Rei do Crime se digladiando de uma maneira que eles nunca pensaram em fazer. De todo modo, assim, não é só pancada aqui, né? Nós vemos o Rei do Crime, o Wilson Fisk, que agora é prefeito de Nova York, buscando se aproveitar da guerra para alcançar mais poder político, inclusive passando aí a perna no Malekith. Bom, além dessa história principal que vai concluir na próxima edição, nós temos histórias do Doutor Estranho, nós temos histórias do Loki e do Icano. Eu achei as histórias curtas dessa edição melhores do que a da edição anterior. A do Doutor Estranho é bem interessante, porque a Terra está enfrentando um momento terrível com essa invasão dos seres asgardianos. Mas há outras ameaças místicas que podem se aproveitar disso. E nós vemos o Doutor Estranho lidando com essas ameaças. E na do Icano, a conversa dele com o Loki, nós vemos eles conviveram num contexto lá de jovens vingadores, né, o Loki e o Icano, e tem farpas e mágoas ligadas a esse período, mas nós vemos assim o Loki antes da tragédia que ele sofre no primeiro volume de Guerra dos Reinos. Bom, como eu disse, eu achei as histórias curtas desse número melhores que a do anterior. Já Giant Man, os Gigantes, é a última história da edição. Ela fala de um grupo de heróis, já adiantei isso no vídeo sobre o volume anterior, que tem o poder de alteração de tamanho, que estão com a missão de assassinar o Ymir, o gigante do gelo. Eles estão infiltrados no território inimigo. E a história tem um certo tom despretensioso, inclusive de humor, mas aqui ela ganha em dramaticidade.
nós vemos o Homem-Formiga, o Scott Lang, pensando na própria filha, que ele pode nunca mais ver, e nós vemos os personagens se percebendo como descartáveis nessa guerra. E é legalzinho, legalzinho. Mas a maior parte dessa edição é dedicada aos X-Men, a participação dos X-Men na Guerra dos Reinos. É uma minissérie, 3 edições, ou seja, essa história está completa. Aqui o título da minissérie em português é A Guerra dos Reinos, Fabulosos X-Men. Nessa minissérie nós vamos ver os X-Men lidando com pessoas que sobraram em Nova York após o Doutor Estranho ter teleportado a maioria da população para a Mansão dos Vingadores. E os X-Men vão adotar táticas de guerrilha para lidar com o exército do Malekith. Inclusive, eles também criam um certo acampamento de sobreviventes. Ao mesmo tempo, eles têm que lidar com Dente de Sabre, que percebe que eles possuem um recurso que seria muito útil e muito valioso para o Malekith no atual momento da guerra. A Lupina, ela vive nessa história um drama grande, a chance de reencontrar a família morta se abandonar os próprios amigos. Bom, essa história dos X-Men, ela se passa durante a fase do Matthew Rosenberg, à frente da revista Fabulosos X-Men. Essa fase foi publicada aqui no Brasil em 4 encadernados, os 2 primeiros são escritos por uma equipe, do qual Rosenberg faz parte, e os 2 últimos, que são bem melhores, são escritos só por ele. Inclusive, ele está no roteiro dessa minissérie aqui também. Esse momento é um momento difícil para os X-Men. Boa parte dos X-Men estão dados como mortos, estão naquela realidade paralela que está aparecendo na minissérie A Era do X-Men, e os poucos que sobraram vivem um momento onde há uma vacina contra os mutantes em circulação, e os X-Men não possuem recursos financeiros, eles estão no fundo do poço, assim. Eu acho, inclusive, que essa minissérie aqui, A Guerra dos Reinos, Fabulosos X-Men, deveria ter sido publicada no contexto dos encadernados dos X-Men do Matthew Rosenberg. Porque essa história ela é mais importante para o leitor de X-Men, para o leitor que está lendo só X-Men, do que para o leitor que está lendo A Guerra dos Reinos. Ela não afeta a trama da Guerra dos Reinos, mas ela é importante, inclusive, para o destino da Lupina, que é mostrado no encadernado dos Fabulosos X-Men. Essa história ela se passa antes do término do 3º encadernado. Assim. Talvez ela pudesse ter saído num especial separado, só Guerra dos Reinos, X-Men, ou então um dos encadernados, esse 3º, talvez pudesse ter vindo um pouquinho mais volumoso, eu não sei, né? Mas eu acho que seria uma decisão editorial mais acertada, na minha opinião. Para mim, não fez tanta diferença. Eu estou lendo tanto uma quanto a outra, mas eu acho que seria legal com quem acompanha só os X-Men, e aí pegaria, sei lá, pegar o número 2 aqui com 2 histórias que começaram no volume anterior e vão terminar no próximo, só para pegar o miolo que é dos X-Men, né? Eu acho que seria melhor, ou encadernadinho separado, ou então num dos encadernados lá do Matthew Rosenberg. De todo modo, eu achei essa 2ª edição aqui superior à 1ª edição de Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra. Assim. E reparem, né, o que nós temos aqui são histórias, no geral, simples, que se reconhece como tie-ins, que se reconhece como histórias que não vão afetar a trama principal, mas que são bem executadinhas, são bem feitas, tanto do ponto de vista do roteiro, quanto do ponto de vista dos desenhos. E, embora, vamos ver, né, como é que essa dos gigantes vai terminar. Enfim, né? A história dos X-Men, por exemplo, ela faz isso. Ela aproveita o contexto da guerra e conta uma história, desenvolve uma trama que está muito bem inserida no atual contexto dos personagens do universo Marvel. Né? O atual que eu digo é o atual aqui no Brasil, que a fase do Jonathan Hickman não começou ainda. Se alguém tiver interesse, eu comentei os 4 encadernados dessa fase do Matthew Rosenberg. Bom, pois bem, tá aí a minha 2ª impressão. Eu vou comentar também o 3º encadernado desse Guerra dos Reinos, Crônicas de Guerra. Vou comentar também, eu dei a 1ª impressão, dei a 2ª impressão e vou dar o veredito final, tal como eu vou fazer com a Guerra dos Reinos, com a minissérie principal, que também sai em 3 volumes.
Mas é isso, minha gente. Não esquece de dar o teu joinha, aquele monte de coisa que você já sabe que os youtubers pedem, né? Curte, comenta, compartilha. Compartilhar até é importante para o canal. É a maneira que outras pessoas podem conhecer o Ministério dos Quadrinhos, nossa comunidade aqui aumentar. Está se aproximando aí de 7 mil inscritos. Quem sabe a gente não chega logo, logo. Falta aí em torno de 200, pelo menos no momento da gravação desse vídeo. Espero que quando ele for ao ar, falte menos ainda. Não esquece também do link da Amazon, que eu deixo em todos os meus vídeos. Eu sei que esse contexto é um contexto de menos compras, esse contexto da pandemia, eu entendo, e inclusive estou vivendo algo parecido, eu tive em certo modo econômico por prudência, mas caso você fazer uma compra na Amazon, se entrar através desse link, isso ajuda demais o canal a crescer e a melhorar, e inclusive caso você vai fazer uma compra lá, lembrar disso é até mais importante nesse contexto do que sob condições normais de temperatura e pressão, né? Bom, é isso, minha gente, um abração e até o próximo vídeo.